Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez no Tática Trend Labs. E nós estamos aqui com nossos dois profissionais, o Daniel Hash e o Marcos Raposo, que hoje vai participar por áudio, porque a gente teve aqui uma complicaçãozinha via tecnologia, isso acontece. Mas estamos aqui mais uma vez, mais um episódio, mais uma temporada, para trazer para vocês assuntos que são do interesse de vocês, que trazem, né, sobre o espectro de tecnologia, de operações, de processos, de controles, na auditoria e muitos outros tempos. E eu quero muito que vocês possam aproveitar esse programa, né, do Tática Trends Labs. Eu sou a Gladys Schroeder, você já me conhece, comigo está o Daniel e o Marcos Raposo, como eu falei. Sejam todos muito bem-vindos. Daniel, bom dia, Raposo. Bom dia, Gladys, bom dia, Raposo, estamos de volta aí, né, temporada nova do Tática Trends Lab, então falando aí de tudo que tem de novo na tecnologia. E, antes de qualquer coisa, agradecer também a Ali, ela não está aqui com a gente hoje, né, teve um contratempo, mas próxima edição ela está de volta. Então, um grande abraço para ela, abraço para todo mundo que está assistindo a gente aqui, aguardou a gente aqui no início do programa. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer aqui estar com vocês, né? A primeira vez que eu estou aqui no Trend Labs. Tivemos um probleminha aqui com a câmera, mas eu estou na escuta aqui, vamos conversando aqui. E uma coisa que eu achei bem, né, depois que eu tive contato, né, com o Trend Labs, eu vi o quanto tem de conteúdo interessante, está lá no nosso canal no YouTube, então eu acho que é interessante que todo mundo possa ter a oportunidade aí de acessar o nosso canal, tem muita coisa boa lá. E como o Hash disse, muita novidade. Vamos lá. É isso aí. Bom, obrigada. E, bom, como a gente falou, a gente vai trazer um assunto hoje muito interessante, que é relacionado a essas questões operacionais, né, com inteligência artificial. E a gente sempre se propõe aqui a trazer temas inovadores, temas que possam contribuir propositivamente para as nossas organizações e assim por diante. E hoje a gente está falando sobre otimização de processos operacionais. Eu queria já de largada começar sobre o tema de o que é essa tal de processos operacionais. Quem é que pode responder isso para mim? Hash ou Marcos Raposo? Tá no mudo. Eu posso responder, Gladys. O que a gente pode pensar como processos operacionais? Então, toda empresa tem uma carga muito grande de atividade nas pessoas que é voltada para tarefas extremamente básicas de inserção de dados, por exemplo. Acho que inserção de dados é o exemplo mais básico que a gente pode pensar num processo operacional. Então, pensando do ponto de vista do funcionário, ele estuda um assunto a fundo o tempo todo, a tomada de decisão, a estratégia, enfim, taticamente como fazer uma determinada função, e ele chega nessa função e ele gasta boa parte do dia dele fazendo copiar e colar aí de informações, fazendo coisas extremamente triviais, que eu não vou nem dizer que o estagiário pode fazer. Se você pegar uma criança na rua e explicar direitinho, ela vai fazer também, sem ter um menor preparo profissional. Então, tem muita atividade no dia a dia de trabalho voltada para isso, né? E boa parte da atratividade dessas novas tecnologias que têm surgido é para substituir esse tipo de operação.
E eu acho que é interessante, né, Hash, a gente falar, né, desses processos operacionais aí, o quanto que as novas gerações, né, de profissionais, eles entram nas organizações, né, com aquele perfil de já querer fazer parte da organização, de ter tarefas que realmente agregam valor. Então, eu acredito que num primeiro momento, né, a gente fala, puxa vida, nós vamos tirar determinadas tarefas do colaborador humano, mas na nossa experiência, grande parte, né, do que acontece quando nós vamos trabalhar com processos é o quê? Tentar tirar, os profissionais querem que essas tarefas repetitivas que não agregam valor, elas sejam de alguma forma automatizadas, né? Então, Perfeito. eu acho que essa tendência, né, da gente trabalhar com processos operacionais de forma automatizada, eu acredito que seja até que atenda as novas gerações aí de profissionais. Perfeito. Bom, e alinhado a isso, né, em relação a processos operacionais e também a inteligência artificial, que é o grande hype do momento, né, pessoal? Vocês bem sabem, a gente tem algumas operações importantes, né, para se discutir aqui. Não somente sobre o ponto de vista de operação, mas que é o nosso foco aqui hoje, mas com relação ao processo como um todo, né? O que vocês poderiam dizer para mim? Talvez eu possa direcionar essa pergunta para o Raposo, sobre o ponto de vista de RPA junto com a inteligência artificial. Traz para a Legal. gente uma visão sobre esse aspecto, Raposo, por favor. Bacana. Eu até me antecipei um pouco, né? O resto falou de processos operacionais, já fui falando de automação, né? Mas, enfim, o que acontece, né? Quando o Hash fez a introdução, né, dos processos operacionais, do conceito, na primeira geração, né, quando nós começamos a falar de automação, isso lá atrás, há muito tempo atrás, há pelo menos aí uns 20 anos atrás, nós falávamos um pouco de workflow, que eram aquelas automações, não automações, né? Mas era o fluxo de trabalho através de formulários eletrônicos, onde você tinha aprovações de forma automática, enfim. E aí veio, né? Depois veio o tal do RPA, o Robotic Process Automation. A gente fala hoje, né, nós falamos que o Robotic Process Automation está na terceira geração. Por que terceira geração? Na primeira geração, nós fazíamos isso que o Resto comentou, fazer aquelas tarefas que efetivamente não agregavam valor, que era basicamente um copy-paste, de tarefa. Puxa vida, eu tenho aqui uma nota fiscal que eu preciso dar entrada aqui no meu RP. Era o quê? Na verdade, esse não era um copy-paste, né? Era o trabalhador indo lá, lendo o número da nota, a data, valor, número do fornecedor, número do pedido de compra e digitando no RP. Depois, num outro Perfeito. momento, né, quando veio a nota fiscal eletrônica, passou a ser já o copy-paste. Então, eu tinha um PDF e poderia fazer isso, né? Algumas empresas automatizaram isso através do XML também, mas, enfim, essa seria a primeira geração do RPA. A segunda geração já incorporou algumas funcionalidades, algumas novas tecnologias, como, por exemplo, a leitura inteligente de caracteres, né, o tal do ICR, é uma evolução do OCR, né, da leitura ótica de caracteres. Então, já passa a ser uma leitura inteligente, usando conceitos até de machine learning também, aonde você tinha, por exemplo, dados não estruturados ou semi-estruturados. O que é um dado semi-estruturado? Um PDF, por exemplo, onde você tem lá, voltando no exemplo da nota fiscal, onde eu tinha que pegar uma nota fiscal notas fiscais de diferentes fornecedores, e cada uma vinha num formato diferente, porém com os mesmos dados, né? Com o número do CNPJ, muitas vezes com o número do pedido de compra, data, valor, os itens. Então, através dessa tecnologia de leitura de dados semi-estruturados, eu consegui
eu conseguia fazer essa automação de uma forma mais dinâmica, né? Ou seja, eu Legal. consigo ler um PDF levando isso para o ERP. E agora, a terceira geração é onde a gente incorpora a inteligência artificial generativa, né? A gente fala muito de inteligência artificial generativa, até por conta disso, pela facilidade, né, pela maior abrangência que você tem de automatizar determinados processos. Então, você tem o RPA, que está fazendo todo o processo, vamos dizer, vamos voltar na nota fiscal eletrônica. Vamos dizer, você recebe um e-mail, a organização recebe um e-mail, o robô, ainda com RPA, ele identifica que tem uma nova mensagem referente a uma nota fiscal, ou um boleto bancário, enfim, ou um boleto. O robô vai buscar esses dados, vai jogar para uma pasta da rede e vai chamar um componente de inteligência artificial. Para quê? Para fazer uma leitura muito mais confiável, né, através das tais LLMs, e jogar isso para dentro do seu ERP. Um outro exemplo também, né? Muitas vezes você precisa, num serviço de atendimento ao cliente, você recebe um e-mail, um WhatsApp, uma comunicação do seu cliente fazendo uma solicitação, fazendo uma reclamação, fazendo uma sugestão. O que a inteligência artificial, o que o RPA junto com a inteligência artificial pode fazer? O RPA, através de um robô, ele vai pegar esse e-mail e vai vai chamar uma rotina da inteligência artificial, né, um LLM qualquer, um chat GPT, um GPT, um Bedrock, e a partir daí ele vai fazer uma leitura. Ele pode, usando os artifícios, né, os componentes da inteligência artificial, ele pode identificar de que forma esse e-mail foi composto, o nível de humor, o assunto, e a partir daí ele faz o quê? A inteligência artificial consegue distribuir isso, passa de volta para o RPA, né, para o processo, para que ele seja encaminhado para aquele atendente específico. Puxa vida, foi uma solicitação aqui de um problema técnico. Então, a inteligência artificial vai entender que é um problema técnico, vai entender o nível de humor, né, o nível de satisfação ou insatisfação do cliente, e já passa isso para um atendente, para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa dar um atendimento rápido. E ainda, né, trabalhando voltando ainda, né, com componente de inteligência artificial, o que eu posso fazer, né, posso fazer com que, através dessa identificação feita pela inteligência artificial, eu posso enviar um e-mail já dar uma resposta automática para o meu cliente, dizendo, né, num nível também de resposta adequada para aquela solicitação. Então, se ele está chateado com um problema técnico do equipamento que ele comprou, do serviço, seja lá o que for, ele já vai identificar esse nível de satisfação, né, que o cliente tem, e dar a resposta mais adequada para isso. Então, a gente consegue hoje, na terceira geração, né, da automação, fazer essa integração fácil entre os RPAs, né, automação de processo, com a inteligência artificial generativa. Perfeito. Eu vou passar a bola aqui para o Hash com a seguinte pergunta, né, Hash? Bom, sobre o aspecto do que o Raposo explicou para a gente aqui de forma bem detalhada, né? É importante que a gente olhe também os desafios da inteligência artificial, porque nem todo mundo está preparado ainda com todos os tecnologia, pessoas, etc. e tal, sobre o ponto de vista de conhecimento sobre inteligência artificial. E aí, Hash, qual é o desafio sobre o ponto de vista, né, de não só de estrutural, de infraestrutura, de tecnologia, de ferramentas, mas também sobre o ponto de vista, né, de conhecimento sobre inteligência artificial? O que você pode dividir com a gente aqui? A gente tem pesquisado muito, né, utilizado muito, se aprofundando no assunto da inteligência artificial, e a gente vive um momento onde eu acredito que seja uma das primeiras vezes na história que uma ferramenta extremamente útil para o trabalho
ficou popular na sociedade ao mesmo tempo por outros motivos, por outras facilidades, por fazer alguma brincadeira, fazer montagem, fazer música. Então, assim, é um tema que ficou muito popular, ao mesmo tempo que fica a sensação de que é algo que dá para fazer no trabalho todo. Então, transformar todo o ambiente de trabalho aí por conta do uso da inteligência artificial. E isso abre uma série de possibilidades. O que a gente tem visto? Às vezes as pessoas começam a achar que a solução de todos os problemas é a inteligência artificial. Mas existem anos e anos de desenvolvimento tecnológico e soluções que, em muitos casos, vão performar de uma forma mais adequada do que a inteligência artificial. O outro problema muito comum que a gente vê aí como implementador de projetos de inteligência artificial são os riscos da aplicação, porque o fato dela ser fácil, entre aspas, para começar, né? Não é uma tecnologia que eu tenha que fazer uma aquisição, é uma tecnologia que eu uso em casa para fazer algumas coisas com a minha família, para fazer algumas Perfeito. coisas pessoais, e eu acabo levando isso para o trabalho da mesma forma. Então, na hora que eu faço isso, eu estou fazendo uma implementação caseira de inteligência artificial e eu não estou tomando atenção sobre os riscos que existem. Então, em primeiro lugar, acima de tudo, o uso ético da inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou utilizar a inteligência artificial para um fim que não é honesto, digamos assim, usar para destruir um concorrente na internet, usar para compartilhar um dado que eu não deveria estar compartilhando. Mas existem uma série de discussões sobre a privacidade dessa informação e dessa interação com a inteligência artificial. Existe uma questão de propriedade intelectual que tem acontecido com inteligência artificial. Então, tem casos de profissionais demitidos porque eles foram utilizar uma inteligência artificial de uma forma equivocada e compartilharam um dado sigiloso da empresa, compartilharam um dado que infringe a LGPD, por exemplo, e na hora que isso foi descoberto por alguém, foi demissão na hora. Então, às vezes está tentando fazer algo porque sabe um pouquinho por ter feito em casa, mas fazer isso profissionalmente é um pouco mais complicado. E quando a gente fala de inteligência artificial para gerar uma conclusão, como o Raposo falou, a inteligência artificial é muito boa para pegar o comportamento, se é uma reclamação, se é um elogio, usar o uso das palavras, o que exatamente significa, mas um modelo de inteligência artificial pior, ele vai gerar, eu diria que 3 elementos extremamente graves na hora que eu implemento isso sem ajuda profissional. O primeiro deles é Perfeito. aumentar a probabilidade de alucinação. Vocês vão ouvir esse termo muitas vezes quando a gente fala de inteligência artificial. A alucinação é dentro do modelo de interpretação para ele gerar uma resposta para um usuário, gerar uma resposta para um sistema, ele vai dar uma resposta absolutamente equivocada sobre o assunto e isso possivelmente vai estar passando reto porque não vai ter alguém ali validando. Então tem uma série de questões, né? A gente tem visto muitos casos públicos aí de alucinação que geram um problema. Um outro tópico importante da inteligência artificial é o viés. Então, os dados que ela aprendeu alguma coisa podem não ser os dados mais equilibrados e mais justos que existem. Então, de repente, o dado que ele está usando no LLM é de um segmento que não tem o conhecimento total, ou ele tem, digamos assim, preconceitos sobre o assunto que a inteligência artificial vai aprender. E por fim, o terceiro, diria que um pouco menos importante do ponto de vista que não é algo que vai gerar um grande problema comparado a uma alucinação em viés, é o desempenho. Uhum. Então, uma inteligência artificial mal configurada, ela não vai ter o mesmo desempenho, não vai ter a mesma qualidade, tanto do ponto de vista da qualidade das respostas, mas também da qualidade de custos, porque a inteligência artificial tem uma precificação muito baseada no quanto de esforço eu estou fazendo. Então, se ela está mal configurada, eu estou gastando mais esforço do que eu deveria e eu vou ficar mais caro do que eu deveria também. Perfeito. Eu acho... Perfeito, muito bom. Eu não sei se a minha internet está ruim, mas de qualquer forma,
é importante que a gente avalie aqui as oportunidades, né, sobre o ponto de vista da relação da inteligência artificial, né? Hash, você está me ouvindo bem? Te escuto bem. Também tá tudo bem. Perfeito. Perfeito. Bom, e aí, pessoal, eu acho que é importante aqui, né, a gente travar aqui os nossos minutos sobre o ponto de vista das operações, né, e inteligência artificial e assim por diante, mas, sobretudo, pensando, né, como que a gente, como firma, né, a gente contribui para o trabalho, né, do 0 ao 100, né? Ou seja, fazer uma transformação completa em todos os aspectos, seja na parte de operações, recursos humanos, contabilidade, enfim, que é onde existe o maior nível de trabalhos manuais, trabalhos repetitivos, e que, embora isso seja bastante oportuno, né, implementar a parte da robotização, da operação e assim por diante, a gente sabe e percebe que, embora isso aqui é sensacional, é incrível e de uma maneira isso gera resultado, né? A gente precisa estar preparado para isso, né? Como é que vocês enxergam, né, sobre o ponto de vista de operações, né, dentro das organizações, com esse ponto, né, sobre a automatização e com o uso de inteligência artificial, inclusive. Agora, uma coisa é certa, né? O Hash comentou isso, é muito importante. A questão da gestão do risco. A gente precisa mapear isso. E como é que a gente pode fazer isso oportunamente? Deixa eu até começar a falar, Hash, depois você complementa, né, com os aspectos mais detalhados, né, da construção disso tudo, mas a experiência que nós temos tido, né, junto aos nossos clientes, né, que tem demandado alguns serviços, né, que a gente percebe que faz sentido o uso da inteligência artificial, e assim, dando um passo para trás aqui, né, nós, né, como uma empresa de consultoria, a gente sempre faz uma análise, né, junto com o cliente e vamos colocar todos os argumentos e fala, puxa vida, isso aqui realmente faz sentido usarmos a inteligência artificial. Vamos usar o quê? Qual LLM mais adequado nós vamos usar? Vamos usar o GPT, vamos usar o Bedrock, enfim, qual deles a gente vai utilizar? E muitas vezes, né, a gente pode chegar para o cliente e falar, não, isso aqui não é adequado para a inteligência artificial, a gente pode fazer toda a automação desse processo usando uma plataforma específica de RPA. Mas uma coisa que me chama bastante atenção, né, e isso está ligado ao que o Hash falou, que é o quê? De criar uma estrutura, né, onde aquele agente de inteligência artificial, como nós estamos chamando, né? Ele vai ser um trabalhador, um assistente digital, um copilot, como muitas organizações estão chamando aí, mas ele precisa o quê? Ele precisa ter o quê? Uma base de conhecimentos específica para aquela atividade que ele vai exercer. Então, nós estamos criando um especialista em contábil, financeiro, um especialista na área de seguros, um especialista na área de riscos, um especialista na área de controles internos, e todo esse conhecimento normalmente vai ser o quê? Vai ser com base no próprio conhecimento que a organização tem. Então, o conhecimento que a organização tem através de uma documentação adequada, através de processos adequados, a partir de dados estruturados, né, ou não estruturados. Então, todo esse conhecimento que vai ser passado, né, para esse agente de inteligência artificial, ele é da organização, né? E a partir daí nós vamos fazer o quê? Como que vai ser a característica desse nosso agente de inteligência artificial? Outro dia até o Hash estava me dando uma aula sobre isso, né, Hash? Onde ele define ali, né, a parte de os chamados prompt, né, que é a chave de sucesso, né, um dos componentes, né, que definem um bom agente de inteligência artificial. Então, fala,
qual é o humor desse, qual é o perfil desse agente de inteligência artificial, de que forma ele vai responder, enfim, tem uma série de componentes aí que o Hash pode explicar melhor, que vão definir, né, o nível de segurança, evitar a tal das alucinações e dar o conhecimento necessário para que esse agente realmente trabalhe de uma forma adequada. E mais importante, né? Mais É o quê? pragmática, né? A parte de dados sensíveis, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com de que forma nós vamos expor todas essas informações que estão disponíveis dentro da organização. Então a gente tem que ter alguns cuidados e o resto é o que conhece todos os detalhes, aí ele pode complementar, enfim, e fazer Perfeito. algumas observações, algumas correções também, caso seja necessário. Não, Não, perfeito. é isso, Raposo. Maravilha. Exatamente Deixa eu isso. só Vai lá, Nath. coordenar aqui. Uhum. Não, só para a gente avançar aqui no nosso tempo, eu acho que é importante, de alguma maneira, a gente também trazer aquilo que a gente já tem feito de pragmático dentro das organizações. Só para a gente fechar esse Tática Trend Labs de hoje, eu imagino que processos operacionais, muita gente já saiba, né, efetivamente o que é, até em função, né, da explicação que foi trazida aqui. Embora a gente tenha boas oportunidades aqui de materializar as oportunidades em inteligência artificial, a gente tem alguns grandes desafios. E aí eu queria ouvir de vocês também um pouquinho mais sobre esse ponto. Quais os desafios e o que eventualmente uma companhia, uma empresa, uma média empresa, uma pequena empresa precisaria priorizar para a implantação de um programa, por exemplo, em termos de inteligência artificial? Vamos lá. Quando a gente fala sobre a implementação de inteligência artificial pelas empresas, é algo que está muito conectado com o que as pessoas chamam hoje, né, os profissionais que estão estudando o assunto, é o futuro do trabalho. Então, tem muita gente falando sobre esse assunto e questionando qual vai ser o futuro do trabalho. Até porque já existem pessoas aí, talvez um pouco mais negativas, dizendo que não vai ter trabalho. O ser humano vai simplesmente ter que arrumar alguma coisa para fazer, vai virar alguma outra profissão alternativa, esportista, porque os robôs e a tecnologia vão fazer tudo sozinho, as empresas vão funcionar sozinhas. E para todo mundo que está pesquisando, para todo mundo que está acompanhando tudo isso, tem certeza absoluta que isso não é verdade. Então, a primeira coisa, quando a gente está falando de implementação de tecnologia, né, é tentar lidar com as pessoas ao redor que acreditam que isso está chegando para tirar o trabalho dela, para atrapalhar a forma que o mundo sempre andou. Então, acho que um ponto muito importante é lidar e colocar ao redor do projeto as pessoas que entendam do assunto, tanto para não ser um opositor ao projeto, mas também para convencer potenciais opositores de que não é um processo de retirada de empregos, porque absolutamente não é, pelo que toda a pesquisa tem sido feito. Então, a inteligência artificial pode ajudar numa série de coisas, de juntar informações, de pesquisar informações, de dar ideias, de dar inspiração, ajudar a inovar, ajudar a tomar uma decisão, mas a palavra-chave na maioria dessas palavras que eu falei foi ajudar. Ela vai servir como um suporte, e esse suporte é para o ser humano. O futuro do trabalho, ele é um trabalhador potencializado pela inteligência artificial. Ele não é um trabalhador substituído. Então, ele vai conseguir colocar a expertise dele no dia a dia do trabalho, e a inteligência artificial vai ajudá-lo a fazer isso, e os aplicativos e sistemas inúmeros que fazem parte de uma empresa, eles também começam a ser potencializados pela inteligência artificial. Então, acho que o entendimento de onde eu vou chegar com tudo isso é muito importante. Então, tentar entender que esse é o cenário futuro, e para você chegar neste ponto, existe um caminho que não é tão curto assim, e é um caminho que precisa de muito conhecimento técnico sobre inteligência artificial e sobre
o futuro do trabalho. Então, não adianta você, se você sabe entrar no site do ChatGPT e escrever uma frase e ele vai te responder, e você assumir que você está pronto para implementar inteligência artificial numa empresa, o teu destino mais provável é ser demitido porque você infringiu alguma legislação ou fez alguma bobagem que você não deveria. Então, procure ajuda especializada de quem está trabalhando com isso faz tempo, está vendo os riscos que existem e sabe fazer chegar lá, que a coisa vai andar certo. Então, não tem que ser o salvador da pátria porque você sabe acessar um site e escrever uma frase para ele. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Muito bom, Hash. Acho que essas são alguns riscos, né, que a gente precisa, de alguma maneira, mapear e começar a observar de forma mais tangível dentro da organização. E, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto extremamente importante e relevante nessa jornada, né? E, não obstante a isso, só para a gente ir caminhando para o final, eu queria que vocês trouxessem aqui sobre o ponto de vista da automatização, né? E da otimização também, não só da automatização, mas da otimização, porque no final do dia, quando a gente cria processos mais relevantes, atividades que, embora muitas vezes repetitivas, elas possam se transformar em atividades mais prazerosas, inclusive, porque você passa a fazer o que de fato é relevante, né? Vai afetar a última linha do nosso balanço, vamos chamar assim, no final do dia, porque você veio fazendo investimentos, treinamentos, mudando todo um projeto, né, efetivamente, e afeta de fato no final do dia lá a tua última linha do balanço, que é o EBITDA, que é a linha que o investidor, que o sócio, que todo mundo quer olhar, né? E por que eu falo isso de maneira prática? Porque à medida que você elimina processos ineficientes, repetitivos, ou eventualmente até retrabalho de muitas operações, você acaba ganhando eficiência e, por óbvio, você deixa de investir no retrabalho, nas operações que que são repetitivas e que, eventualmente, te trazem um alto custo. Estou errada, Hash e Raposo? O que vocês acham sobre isso? O Gladys, é isso, basicamente. Então, não à toa a inteligência artificial é tão popular e tem o potencial que as pessoas enxergam. Ele realmente vai conseguir otimizar o nosso trabalho, ele realmente vai fazer eu entregar um resultado melhor e mais eficiente. Eu entregar um resultado melhor e mais eficiente, do ponto de vista corporativo, é dinheiro no bolso. Perfeito. Raposo? Eu acho que é por aí, sim. E também, né, com maior velocidade, né, e com a devida qualidade, eficiência e eficácia, né, na verdade, né. E assim, eu acho que, como o Rest falou, né, que em algumas situações a gente vê aquela história, puxa, vão realmente algumas tarefas, eu não digo algumas tarefas realmente elas vão ser totalmente eliminadas. Com isso, alguns postos de trabalho, sem dúvida, vão ser eliminados, né? Na verdade, não são nem postos de trabalho, seriam atividades específicas. Eu vou dar um exemplo aqui. Numa empresa onde tinha uma série de pessoas que faziam a conciliação contábil, conciliação fiscal, conciliação bancária. Eram os analistas contábeis, analistas fiscais. E eles não usavam o conhecimento deles para aquilo que realmente iria agregar valor para a empresa, né? Que é o tal de, poxa vida, o analista fiscal, o que ele tem que fazer? Caramba, como que eu posso ter benefícios aqui com isenção de impostos, com retenções inadequadas, com uma série de regras, né, que existem na área fiscal. As pessoas não tinham tempo para fazer isso.
elas simplesmente gastavam 90%, 80%, 90% do tempo deles fazendo aquela tarefa repetitiva, que é a conciliação. Ah, peraí, aqui tem a conta do banco, tem aqui o que está na minha contabilidade, deixa eu ver aqui se está tudo certo. E aí tinha lá o relatório, isso aqui não deu certo, aí ia correr atrás. Então, deixa que uma automação de processos com inteligência artificial ou não, faça isso por ele e ele traga efetivamente valor, né? Agregue valor naquela atividade específica. E isso, obviamente, o resultado final, a gente já sabe qual é. Redução de custos operacionais, eficácia, eficiência e dinheiro no caixa. Perfeito, perfeito. Pessoal, estamos acabando aqui o nosso Tática Trend Labs. Eu agradeço o tempo de vocês, quem está nos assistindo até agora. Essa foi mais uma pincelada aqui, né, daquilo que a gente entrega de valor para os nossos clientes, para os nossos parceiros, e sem dúvida nenhuma em todo o espectro, né? A gente brinca aqui que a gente consegue atender aí a diversas oportunidades. Então, a gente está sempre aqui podendo ir olhando, né, sobre o ponto de vista da inovação, sobre o ponto de vista de o que a gente pode entregar de forma mais efetiva para os nossos clientes. E claro, né, contando aqui, a Tática sempre vai estar aqui presente, né, sobre o ponto de vista das melhores práticas, da cibersegurança, enfim, né, pessoal? Então, queria agradecer mais uma vez Hash e o Raposo aí pela entrada nesse Tática Trend Labs. De novo, é mais uma pílula, né, daquilo que a gente tem feito. Tem muito mais coisa interessante, e a gente está sempre aqui à disposição. Esse episódio também vai ficar disponível no nosso YouTube, para que vocês possam reassisti-lo eventualmente, né? Mas eu queria agradecer mais uma vez ao Hash e o Raposo pelo tempo despendido aqui para a gente falar sobre esse tema tão importante. Se vocês quiserem falar palavras finais, estamos aqui para encerrar o nosso Tática Trend Labs. Sim, Bom, obrigado pessoal, aí pela companhia. Opa! Gladys e Raposo, mandar de novo aí o abraço para Ali, temporada nova, muito assunto para falar e obviamente vai ter muito conteúdo além desse sobre inteligência artificial e os impactos que isso tem trazido, é algo que já está fazendo parte muito fortemente do meu dia de projetos. Legal, agradeço aí a Maravilha. oportunidade de participar, a primeira vez que eu estou por aqui, a próxima com certeza resolveremos esse probleminha da câmera aí, e vamos ter uma interação um pouquinho melhor aí com todos vocês, tá bom? Muito obrigado e vamos seguir em frente. Eu acredito muito, né, como o Hash falou, ele está com uma série de desafios, né, alguns até em fase de implementação, e vão ser muitos casos aí de sucesso junto com os nossos clientes, nossos parceiros de negócio. E vamos para a próxima. Obrigado, Gladys. Obrigado, Daniel Hash, e vamos seguir em frente aqui. Obrigado. Obrigada, gente. Um excelente dia para vocês e até o próximo Tática Trend Labs. Um abraço. Obrigado.